Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Eleven Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Prezados ouvintes, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Assembleia de Deus em Andradas, Ministério do Belém. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio e com muita alegria eu quero mais uma vez neste dia compartilhar com você um momento da Palavra de Deus para o seu coração. Quero lhe convidar para participar comigo deste programa, desta programação. Com certeza você será edificado pela palavra de Deus. A Epístola de São Paulo aos Romanos, e eu quero convidá-lo para fazer a leitura comigo de um texto sagrado, Romanos, capítulo de número 6 e o verso de número 23. Se você puder, pegue a sua Bíblia, leia comigo esta passagem, que diz assim o texto sagrado: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, prezado ouvinte do programa Fé em Ação. São Paulo, ele escreve a Epístola aos Romanos, a fim, primeiramente, de preparar o caminho para a sua possível viagem missionária, primeiramente à Espanha, depois os escritos. A intenção do apóstolo Paulo era chegar até Roma, na Itália. Então, ele escreve aos romanos esta epístola, esta carta, e envia para que eles pudessem ler estas palavras. Então, São Paulo, durante a escrita, neste capítulo que nós lemos, no capítulo de número 6, aos romanos, ele escreve sobre a graça de Deus, sobre os benefícios da graça de Deus, dizendo àqueles romanos, procurando mostrar para eles, aos leitores da sua epístola, que a graça de Deus, ela sobrepõe o pecado. A graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Pelo contrário, a graça de Deus nos livra, nos tira do pecado. Então, prezado ouvinte, o apóstolo São Paulo escrevendo, ele traz neste versículo que nós lemos 3 itens importantes para a nossa vida. Primeiramente, ele escreve: o salário do pecado é a morte. Quando nós olhamos para esta primeira parte deste texto escrito pelo apóstolo São Paulo, nós vamos entender que salário é recompensa. Salário é aquilo que adquirimos através de uma ação, de um esforço, de um trabalho. E ele diz aqui que o salário do pecado, ou seja, a recompensa do pecado é a morte. Esta morte, primeiramente, ela é uma morte espiritual. É aquela morte que separa o espírito do homem do espírito de Deus, da qual o homem perde o temor a Deus, da qual o homem perde a sensibilidade para com Deus, a comunhão com Deus.
Porém, a permanência no pecado, ele também pode levar o homem à morte física através das consequências do pecado, através das doenças adquiridas pelo pecado, através dos problemas adquiridos pelo pecado. Mas o apóstolo São Paulo, também neste mesmo versículo, ele diz que mais o dom gratuito de Deus é a vida. Quando nós olhamos para essa segunda parte do versículo, ao contrário da recompensa do pecado que é a morte, a recompensa daquele que vive na graça de Deus, aquele que recebeu a Jesus, que tem Deus na sua vida. A Bíblia diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Qual é esse dom? É a graça de Deus. Nós vivemos neste tempo da graça, nesse tempo que nós temos o privilégio de ter as bênçãos de Deus em nosso favor. E o dom gratuito, de graça nós recebemos. Jesus veio, se entregou por nós, deu a sua vida por nós, morreu na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter de graça este dom de Deus sobre a nossa vida. Então, o apóstolo São Paulo nos diz que o dom gratuito de Deus é a vida. E a última parte deste versículo, ele diz, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Salvador. Há só um meio de nós adquirirmos esta graça da parte de Deus, que é por intermédio da pessoa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por intermédio de nós recebermos a Jesus, ter Jesus como morada no nosso coração, na nossa vida, como prioridade na nossa vida. Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, você que me ouve neste dia, neste programa da qual o tema que nós estamos falando aqui neste programa é sobre a graça de Deus. Você pode fazer escolhas, você tem aqui a oportunidade de fazer escolhas. Você pode escolher viver a vida em abundância, ou você pode escolher a morte através do pecado. A vida eterna em favor da graça de Deus, tendo a graça de Deus, ou mesmo a morte praticando o pecado. Você tem essa escolha. Eu tenho, nós temos a escolha. Portanto, se você quiser viver a vida eterna, você precisa alcançar a graça de Deus. Você sabe depois desta palavra que o salário do pecado é a morte. Você está sendo instruído por esta palavra. O salário, a recompensa do pecado é a morte. Mas você também está sendo instruído desta palavra e você sabe depois deste programa, desta palavra, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E você pode recebê-lo neste dia. Você pode ter este dom na sua vida. Prezado ouvinte, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, o versículo 22, ele diz, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, uma vez que nós adquirimos a graça de Deus por intermédio de Jesus, nós temos liberdade, nós somos libertos do pecado. A Bíblia diz que o pecado não tem mais poder sobre nós quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador. E eu quero te convidar, se você que está me ouvindo ainda não recebeu a Jesus, receba-o neste dia, neste momento do programa Fé em Ação. Se você está afastado de Jesus, se você deixou a casa de Deus, a sua palavra, os seus preceitos, volte hoje para Jesus.
aproveita este momento para voltar para Jesus. Eu quero, aqui neste momento do programa Fé em Ação, ministrar uma oração em favor da sua vida, da sua casa e convidá-lo para orar comigo neste momento, se você puder. Se você puder, feche os olhos, ore comigo. Se você não puder, em pensamento, em espírito, ore a Deus comigo também, pois Deus ouvirá a sua oração. Oremos, querido Deus, nosso Salvador eterno. Mais uma vez neste dia, durante o programa Fé em Ação, eu oro ao Senhor, depois de ter juntamente com o ouvinte deste programa, meditado na Tua Palavra, trazido a eles a Palavra do Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 23, sobre a recompensa do pecado que é a morte. Mas também trazendo a eles, ó Deus querido, a recompensa do dom da graça, do dom gratuito do Senhor que é a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu quero orar por este ouvinte neste momento, pedindo ao Senhor que esta palavra que nós aqui falamos possa entrar no seu coração, possa ter um efeito no seu coração neste dia, que este ouvinte possa ouvir, guardar esta palavra e tomar esta decisão de viver a graça do Senhor através da pessoa de Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador da sua alma. Este ouvinte que neste momento está orando comigo, seja de olhos fechados ou mesmo em espírito, e no seu pensamento, na sua oração, ele está fazendo um propósito de recebê-lo como Salvador da sua alma. Receba-o agora, Jesus. Faça morada neste coração, nesta vida. Que esta graça possa também, ó Pai querido, trazer vida em abundância a este ouvinte, vida eterna. Abençoa, ó Deus, neste momento, este pai de família, esta mãe de família, este filho, esta filha, este jovem, esta jovem, este adolescente, esta criança. Ó Deus, que me ouve neste dia, abençoa-os poderosamente. Eu venho nesta oração repreender todo mal, toda enfermidade, toda ação maligna que possa ser repreendida em nome de Jesus. E eu abençoo esta vida em o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Jesus. Amém. Muito bem. Prezado ouvinte, eu quero também aproveitar esse instante e convidá-lo para que você possa cultuar conosco, conhecer uma das nossas congregações, das nossas igrejas. Nós temos ali na rua Policarpo Ribeiro, número 56, a nossa igreja sede, aqui no Jardim América, em Andradas. E nós temos ali cultos todas as terças-feiras, sábados e domingos, sempre às 19 horas. Temos uma equipe de obreiros preparada para recebê-lo ali, de obreiras. E você pode estar cultuando conosco. Temos ali todos os itens necessários, distanciamento, álcool em gel. Você pode estar usando a máscara, sua máscara, para que você possa estar cultuando e adorando a Deus conosco. Participe dos nossos cultos, também pelas redes sociais, através do Facebook. Nós temos ali o canal do Facebook, AD Belém Andradas. Você encontra ali nossos cultos, nossas ministrações, pregações, e também através do canal do YouTube, ADB Andradas MG. Você pode também ali ouvir a palavra de Deus, através das pregações que nós ali postamos. Eu venho aqui, neste momento, te agradecer pela oportunidade de tê-lo como ouvinte do programa Fé em Ação. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus te dê uma semana de muitas bênçãos, muitas vitórias, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe.
Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Transporte Van Eliana, 99857-2947. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas.